Bom, hoje veremos as curvas de aquecimento do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Aqui é uma aula destinada para as turmas do nono ano do ensino fundamental das séries finais, em especial aos alunos da Escola Municipal Dom Avelar Brandão Vilela, do povoado de Terra Branca, em Riachão do Jacuípe, interior da Bahia, mas que está aberta para qualquer uma das pessoas da rede, caso queira assistir a esta aula. Bom, esse vídeo resolvi fazer porque na aula anterior nós trabalhamos também com algo semelhante. Eu falei um pouco sobre as curvas de aquecimento, mas houve no exercício em que eu havia passado para o pessoal, para os nossos alunos, porque esse conteúdo ele está na página 28 e o exercício está na página 30, questão 7 e 8. Muitos alunos ficaram em dúvidas na questão 8, em especial nas últimas letras, letra B e C. Então, resolvi, na aula de hoje, detalhar um pouco sobre as curvas de aquecimento. E é o que faremos a partir de agora. O detalhe sobre as curvas de aquecimento, para que vocês possam, quem teve dúvida, né, quem está com dúvida ainda, responder o restante do exercício, em especial a questão 8. Então vamos lá. A gente chama de curva de aquecimento, mas além da de aquecimento, tem também a de resfriamento. O que é que vocês têm que entender? Nessas curvas de aquecimento, vamos ver aqui essa do lado esquerdo, essa aqui que eu estou, né? Ela marca os três estados físicos, né, da matéria, aqui, ó, estado sólido. Então, essa parte aqui inteira é estado sólido, aqui, ó. Vejam que à medida que a temperatura sobe, essa parte de baixo, a linha de baixo é o tempo. Essa linha de baixo aqui é o tempo. Essa linha na vertical é a temperatura. À medida que o tempo passa, a temperatura aumenta. Então, vejam que o gráfico aqui, a linha, ela começa do estado sólido. Então, a temperatura vai subindo. Ao chegar em 0 grau, há o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura em que uma determinada substância passa do estado sólido para o estado líquido. E como é que eu sei que está no ponto de fusão? É quando a temperatura ela fica constante, ela não muda. Veja só que enquanto a fusão, olha só, a temperatura ela está constante, ela não muda. Então a temperatura aqui é 0 grau, ponto de fusão. Quando toda a substância passa do estado sólido para o estado líquido, aí a temperatura começa a subir novamente. Olha aqui. Então toda essa parte aqui, ó, é estado líquido. Ao chegar em 100 graus, observe que estamos tratando da água. Ao chegar em 100 graus, aí a temperatura para de subir e ela fica constante novamente, ó. Então, o segundo ponto, é o ponto de cima, ao ficar constante, a gente sabe que é o ponto de ebulição, PE, 100 graus da água. Quando toda a água passar do estado líquido para o estado gasoso, aí ela começa a subir a temperatura novamente. Aqui está no gasoso. Então a gente sabe qual é o ponto de fusão e o ponto de ebulição nos locais em que a temperatura está constante. O de baixo é o ponto de fusão e o de cima é o ponto de ebulição. Outra forma de separar também é saber que o ponto de fusão é quando está passando de sólido para líquido ou de líquido para sólido. E o ponto de ebulição é quando está passando de líquido para gasoso ou de gasoso para líquido. Vejam que vamos ver o outro gráfico, que é o gráfico de resfriamento. Olha a diferença. A linha que ela começa em cima. Por que começa em cima? Porque ela está muito aquecida e aí vai resfriar. Então, primeiro começa no estado gasoso, estamos falando da água. Né? Ao chegar nesta linha, ela ficou constante a temperatura. O que isso significa? Quando a temperatura está constante é porque ela está mudando de estado físico. O de cima, quando é na parte de cima, a parte mais quente, digamos assim, é o ponto de ebulição. Aqui ó, a linha do ponto de ebulição, 100 graus. Né? Então, ela fica constante até a água completamente passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, aqui ó, já é líquido. Então, a temperatura no estado líquido ela continua a cair. Ó, cai. Aí chega aqui em outro ponto, ela vai ficar constante, ela não vai variar. Então, aqui é uma outra mudança de estado físico. Que mudança é essa? De líquido para sólido. Por quê? Olha só a linha, 0 grau é o ponto de fusão da água.
quando ela passa de sólido para líquido ou de líquido para sólido. E aí, quando toda a água passar do estado líquido para sólido, aí sim a temperatura começa a cair novamente. Então, isso aqui é a interpretação que a gente faz das curvas de aquecimento. E aí eu vou passar aqui como exemplo, vejam que aqui tem um símbolo, esse símbolo aqui é para vocês copiarem, tá? Não copiar o símbolo, viu? Só a gente brincando, para vocês copiarem o exemplo de curva de aquecimento. Esse exemplo aqui, ele é semelhante à questão 8. E aí eu passei aqui para a gente entender. Observe o gráfico de mudança de estado físico de um material. Olha aqui o gráfico, tá bom? E aí vem aqui a primeira questão. Quais são os pontos de fusão e de ebulição do material? E explique como você chegou a essa conclusão. Veja que lá vai ter uma questão semelhante a essa, tá bom? E aí, como é que a gente vai saber qual é o ponto de fusão e o ponto de ebulição? A gente vai entender que sempre, olha só, à medida que o tempo passa, sempre a parte de baixo aqui, essa parte é estado sólido, essa aqui é estado líquido e a de cima, estado gasoso. Então, como é que eu entendo qual é o ponto de fusão e o ponto de ebulição? É quando a temperatura ela fica constante em determinado tempo. Então, veja que tem dois lugares aqui que a temperatura está constante. Aqui e aqui. Constante. A parte de baixo, que é quando ela está mais, com a temperatura mais baixa, vai ser o ponto de fusão. E a de cima, temperatura mais alta, o ponto de ebulição. Como é que eu sei também? Quando passa de sólido para líquido, é ebulição. Quando passa de líquido para gasoso, quando passa de sólido para líquido é fusão. E quando passa de líquido para gasoso é ebulição. Mas uma outra forma é a gente ver que ela está constante, ela não muda. Então aqui as respostas, ó. Qual é o ponto de fusão? 20. Qual é o ponto de ebulição? 40. E como é que a gente chega a essa conclusão? De acordo com a explicação que eu dei, né? Que nesses pontos a temperatura ela fica constante, ela não muda. A temperatura ela permanece, ó, ela não muda. Né? E aí a gente está vendo aqui no gráfico, justamente nas passagens de sólido, que é esse aqui de baixo, para líquido, veja que ela está constante, e na de líquido para gasoso, ela está constante. É assim que a gente sabe, não é difícil. Uma outra coisa em relação ao tempo, se eu perguntar quanto tempo durou a fusão, eu sei que a fusão aqui é o de baixo, então quanto tempo durou? Do minuto 1 ao minuto 3, duraram 2 minutos. E a ebulição, quanto tempo durou? Do minuto 4 ao minuto 6. Então 4 para 6 durou também 2 minutos. A outra questão foi essa aqui, ó. No caso é uma questão semelhante à anterior, não é igual, é semelhante. Aqui só para vocês tomarem como base. O oxigênio, ao contrário da água, não é um líquido, mas gasoso em temperatura ambiente, que é cerca de 20 graus. Isso acontece porque seu ponto de fusão ao nível do mar é igual a 223 graus negativos e seu ponto de ebulição 183 graus negativos. Copiar também. Aí vem aqui a alternativa, a atividade. Desenhe modelos que representem o comportamento da agitação das partículas nos 3 estados físicos do oxigênio. Isso aqui tem uma das questões que é justamente isso. É para desenhar o comportamento da agitação. O que é esse comportamento da agitação das partículas? É o modelo de partículas, que nada mais é do que isso aqui que vai desenhar. Que no estado sólido as partículas estão bastante unidas, e se movimentam um pouco. No estado líquido, as partículas estão mais separadas e se movimentam mais. E no estado gasoso, as partículas estão muito separadas, com movimentação intensa. Então, é esse desenho aqui que representa o modelo de partículas, que tem uma questão lá semelhante. Bom, aqui também nessa questão, vocês vão desenhar o gráfico. Quando eu falo vocês, aqui já vou dar o exemplo pronto, o resultado pronto, mas vocês vão desenhar o gráfico lá da questão 8, que é semelhante a isso aqui. Eu estou fazendo para tirar dúvida. Então, o gráfico que vai representar essas mudanças de estado físico do oxigênio. Então, o gráfico é esse aqui. Como é que eu sei que o gráfico é esse? Bom, se eu sei que a temperatura ambiente, quando fala, a temperatura ambiente é 20 graus, então para ele mudar de estado físico, ele vai sair do gasoso
depois para o líquido e depois para o sólido. Então, para que aconteça isso, tem que ser um resfriamento. Então, aqui o desenho aqui que a gente faz. Aqui é o desenho, aqui seria a minha resposta. Então, ele sai aqui do estado gasoso, aí a temperatura abaixo. Essa parte constante é o que? A parte constante, a parte de cima é o ponto de ebulição. Então, qual é o ponto de ebulição? Na questão fala aqui, ó. Seu ponto de ebulição, aqui, ó, menos 183. Aí, ponto de ebulição, menos 183. Aí depois ele fica líquido e ele começa a se solidificar. A temperatura fica constante novamente e já vai ser o ponto de fusão. Quanto é o ponto de fusão dele? Menos 223. Onde é que está isso? Aqui na questão. Ó, onde fala aqui, ó, ponto de fusão. Não é? Aqui, ó, igual a menos 223. Então é só olhar lá na questão qual é o ponto de fusão, qual é o ponto de ebulição e desenhar o gráfico com base nisso. Se a temperatura estiver caindo, vai ser um gráfico de resfriamento, que é no caso aqui, ó, de cima, tá vendo? Ele vai descendo. Se for a temperatura ela estiver subindo, vai ser um gráfico de aquecimento. Então nesse caso a linha tem que começar aqui de baixo, ó. Tem que começar daqui, tá bom? Então faça um semelhante a isso aí, pegue como exemplo, porque essas questões foram as questões da semana passada. Então os alunos, a maioria conseguiu fazer a questão 7, mas a questão 8 não respondeu inteira por conta dessas dúvidas. Então copie essas questões esses exemplos que eu dei hoje, copie, assista essa aula, se precisar assistir novamente, reassistam, para responder essas questões, essa questão 8, com base nos exemplos que eu dei hoje. Isso é relativo à atividade da semana passada. Mas para essa semana, eu vou passar uma outra atividade, que são duas questões. A primeira questão é esta, que é semelhante a tudo que estamos vendo. Vocês vão copiar a questão, dê pausa no vídeo, desenhe esse gráfico, e aí vai para as 5 questões, letra A, B, C, D e E, tá bom? Então dê pausa no vídeo, copie as questões, saltando uma linha de uma questão para outra, já é suficiente. E a questão 2, e nessa questão 2, mesma coisa, dê pausa no vídeo, copie. Aqui vocês vão desenhar o gráfico de aquecimento da substância que eu indiquei aqui nessa questão. Então preste atenção nos graus aqui, ó, 25, 0, 100. Vocês vão desenhar um gráfico semelhante aos que nós vimos anteriormente. Então preste atenção. Se as dúvidas... Acabou, né? Então, assim, se as dúvidas elas persistirem, reassista o vídeo, tem a parte do livro que vocês podem ler, veja os exemplos que eu indiquei aqui no vídeo, entre em contato comigo novamente, mas tentem. Se não tentar, não vai aprender nunca. Então tentem, leiam o livro na página que está indicada aqui no vídeo, assistam ao vídeo, vejam os exemplos, copiem os exemplos no caderno, responda as questões da semana passada com base nesses exemplos e responda as questões desta semana. E tendo dúvida, perguntem, vá lá no meu privado, no WhatsApp, perguntem para a gente sanar essas dúvidas aí para responder. Tá bom? Então um forte abraço e até a próxima semana.